No vídeo anterior identificamos Roma na visão do capítulo 11, e chegamos ao momento da cronologia onde surge o Anticristo. Esta é a parte da explicação que Daniel espera, aquela que se refere ao Desolador e à abominação da desolação. Notamos que o título Rei do Norte não é usado em nenhum momento da profecia para se referir a Roma. O título Rei do Norte será usado novamente no final da profecia para se referir ao vil do versículo 21, ou seja, o Anticristo. Algo que devemos lembrar é que Gabriel está explicando a visão do capítulo 8, e ali Roma e o Anticristo são simbolizados pelo mesmo chifre, que cresce celestial para o sul e para a terra desejável, mas depois cresce para o céu. O fluxo de poder da Roma imperial para a Roma papal será gradual. Por isso mesmo, com todos os efeitos, o anjo Gabriel termina falando de Roma com a menção de um governante que morreria sem raiva e sem batalha. O Anticristo não viria com um exército e tomaria o poder de Roma, como a Pérsia fez com a Babilônia, ou a Grécia com a Pérsia, ou Roma com a Grécia. Da mesma forma, quando o Anticristo ressuscitar, ele não se levantará com um exército como ensinam aqueles que acreditam no rapto secreto. Agora, como dissemos em vídeos anteriores, o aparecimento do Desolador, que impõe a abominação desoladora, terá um duplo cumprimento, um literal que envolve o povo literal de Israel, e um espiritual que envolve o Israel espiritual, que é a Igreja. O cumprimento literal já ocorreu no ano 70, com o cerco de Jerusalém e a eventual destruição do templo pelos romanos. Falaremos mais sobre isso em um vídeo futuro, porque antes de entrar em Apocalipse, com o favor de Deus, estudaremos o capítulo 24 de Mateus. Mas quanto à realização espiritual, começaremos a estudá-la neste mesmo vídeo. No vídeo anterior ficamos nos versículos 21 e 22, que dissemos serem a transição da Roma imperial para a Roma papal. Versículo 21, e sucederá em seu lugar um vil, a quem a honra do reino não pertencia, mas virá com paz, e tomará o reino com lisonja. Já dissemos que o vil é o Anticristo, e com a força de uma inundação serão varridos seus inimigos diante dele, e até mesmo o princípio da aliança será quebrantado. Também falamos sobre o significado das águas nas profecias. O Anticristo dominará os governos civis usando o poder que os próprios governos civis lhe darão. Eles lhe deram poder pensando que isso ajudaria em seus próprios fins, mas quando viram que ele tinha muito poder, não foram mais capazes de enfrentá-lo estando divididos como estavam, ferro e barro, lembrem-se. Isto de ferro e barro tem um duplo significado. Quando Daniel explica a Nabucodonosor, fala apenas do aspecto político, de que os reinos permaneceriam divididos, assim como o ferro e o barro não se misturam, mas também tem um significado espiritual. O ferro é o metal que representa o Império Romano, e nos pés representa que algo de Roma continuaria mesmo depois do desaparecimento do Império Romano, mas também pode ser entendido como uma representação do Estado, dos governos civis. O barro, por outro lado, representa a Igreja que Cristo deu forma, e assim como formou Adão do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, na Igreja Cristo soprou o Espírito Santo. Assim o ferro misturado com o barro, além de representar as diferentes nações em que a Europa seria dividida, representa também a união da Igreja e do Estado. Essa união entre Igreja e Estado é o que dará origem ao Anticristo. Depois de fazer um acordo com ele, ele agirá com engano e astúcia, e será vitorioso com pouca gente. Esta passagem faz um paralelo com Daniel 8, 23 e 24, que fala de um rei de rosto arrogante e hábil em confundir, cujo poder será fortalecido mas não pela sua própria força, ele é o Anticristo. Vencer com poucas pessoas, e fortalecer-se não pelas suas próprias forças representa a mesma coisa, que o Anticristo não teria exércitos ou força militar própria, nem a terá no futuro. Mas quem concorda com um acordo com ele? Bem, os governos da terra. Como já dissemos, o significado de será vitorioso com poucas pessoas é que o papado nunca teve um exército próprio, derrotou os governos civis usando as forças dos próprios estados uns contra os outros. Primeiro Gabriel diz que viria fingindo que veio em paz, e que com bajulação tomaria o poder, agora diz que com engano e astúcia obterá a vitória. Todas estas são características que podem muito bem ser aplicadas a muitos outros personagens da história, mas ninguém pode dizer que não possam ser aplicadas aos papas.
Mas se preservarmos a ordem dos acontecimentos, e permanecermos no ambiente geográfico onde as próprias profecias foram trazidas, e acrescentarmos as outras evidências mais claras e específicas, que vimos nos capítulos anteriores, aquelas que são apresentadas neste capítulo, e aquelas que nós veremos no Apocalipse, não há razão para duvidar que o poder que surge neste período é o papado. Chame-o de chifre pequeno, chame-o de homem vil, chame-o de maligno, chame-o de anticristo, chame-o de besta, é o papado. Se você quer acreditar que é Antíoco Epifânio, Ronald Reagan ou Bin Laden, então vá em frente, boa sorte. Ele diz que será o vencedor com poucas pessoas. Como o papado venceu? Digamos que havia um rei que dizia, este papa parece estar se metendo naquilo que não é de sua alçada, isto é, nos assuntos do Estado. E este rei decidisse não prestar atenção ao que o papa dizia. O que o papa faria? Ele comandava seus exércitos contra aquele rei? Não, porque ele não os tinha, mas também não precisava deles. O referido rei simplesmente seria excomungado, e se o rei não viesse sozinho ajoelhar-se diante do papa para implorar seu perdão, sua própria vida estaria em perigo, pois um excomungado nada mais é do que um filho do diabo, que não merece nenhum direito ou consideração. Quando alguém era excomungado, seus devedores não eram obrigados a pagá-lo. Qualquer pessoa que tivesse assumido um compromisso ou juramento com ele, incluindo os votos matrimoniais de sua esposa ou marido, não era mais obrigada a cumpri-los, e quem se apropriasse dos bens, e até da vida de um excomungado não era culpado de nenhum crime. Versículo 24. Quando as províncias estiverem em paz e abundância, eles invadirá e fará o que seus pais não fizeram, nem os pais de seus pais, repartirá entre seus soldados a presa e o despojo, e contra as fortalezas formará seus desígnios, mas apenas por um tempo. Esta passagem é paralela a Daniel 8, 2-4 e causará uma destruição terrível, e tudo correrá como ele quiser, e ele fará o que quiser, e destruirá fortes e o povo dos santos. A província que está em paz, refere-se a todos aqueles lugares onde os cristãos, o povo dos santos, praticavam a sua religião livres da influência de Roma, como é o caso dos valdenses no Piemonte italiano. Todas estas áreas onde o anticristo ainda não tinha imposto a sua abominável teologia. Agora que os governos se agarravam firmemente ao Papa e o seu braço se tornava mais longo para os alcançar, eles não escapariam. Assim que foi descoberto um local onde se praticava um cristianismo diferente daquele imposto pela Igreja Católica, este foi arrasado. Quando ele fala de seus pais e dos pais de seus pais, talvez seja uma referência primeiro à perseguição dos judeus, que mais tarde foi seguida pela perseguição por Roma pagã. Nenhuma destas duas perseguições alcançaria o que a perseguição da Igreja Católica conseguiu, que foi praticamente erradicar a verdadeira Igreja. As fortalezas do capítulo 11, versículo 24, bem como as fortalezas do capítulo 8, versículo 24 referem-se a governos seculares, os estados políticos. Mas o que nos resta? Os governos são aliados ou inimigos do Papa? Certamente são os governos seculares que vão colocar os seus exércitos ao serviço do Papa, mas ao mesmo tempo vão lutar com ele durante todo o tempo do seu governo para que sejam eles que controlem o Papa, e não o Papa que os controla. O versículo termina dizendo, mas apenas por um tempo. Quanto tempo? Por tempo, tempos, e metade de um tempo, os 1260 anos, que a supremacia papal duraria. E ele despertará a sua força e o seu coração contra o rei do sul, com um grande exército. E o rei do sul mobilizar-se-á para a guerra com um exército grande e muito forte, mas não prevalecerá porque será traído. Quem é esse rei do sul? Os Ptolomeus já desapareceram de cena há séculos. Cleópatra VII foi a última daquela dinastia mencionada nesta profecia. Quem então é o rei do sul? Você tem que olhar na história. Que inimigo o papado teve que enfrentar durante a Idade Média? Pergunta difícil de responder porque a lista é longa. Nos vídeos anteriores mencionamos algumas palavras do apóstolo Paulo a respeito da ascensão do anticristo. Neles ele diz que em sua época o espírito de iniquidade já se manifestava, mas que o impeditivo ainda precisava ser removido. E dissemos que o que estava impedindo era o Império Romano pagão. Aquele que impedia foi afastado quando Constantino entrou em cena, e o governo imperial que antes perseguia o cristianismo tornou-se seu protetor.
Mas à medida que o Império Romano enfraqueceu e declinou, surgiram outros governos, e houve 3 que também precisavam de ser removidos para que o Anticristo pudesse finalmente surgir. Quem o Rei do Sul representa então? Os governos da terra, os outros chifres entre os quais cresce o chifre pequeno, os mesmos governos dos quais ele depende, os mesmos governos que apoiam este rei sem exército, são os mesmos que podem deixá-lo cair. Como dissemos, a lista é longa, mas se parássemos para examiná-la veríamos que ela é composta principalmente por reis e governantes. Há também muitos teólogos e pensadores nessa lista. Mas estes homens e as suas ideias só se tornaram uma ameaça ao papado na medida em que os reis, ou governantes, promoveram as suas crenças e as defenderam. O Rei do Sul é o ferro na mistura. São os estados, os reinos, os governos, os outros chifres entre os quais cresceu o chifre pequeno. O fato é que os reis eram muitos e estavam divididos em ferro e barro. Um rei sozinho não poderia fazer nada se os demais permanecessem obedientes. Sendo o único, como um rei sozinho poderia tirar a autoridade do Anticristo? Apenas se aquele rei solitário tivesse mais poder do que todos os outros reis combinados, e pudesse enfrentá-los todos ao mesmo tempo. Houve imperadores do Sacro Império Romano que pensaram ter poder suficiente, e acabaram nas portas de um palácio humilhados sob o granizo, implorando perdão ao Papa. Somente quando o tempo profetizado foi cumprido é que um rei apareceu, com poder suficiente para enfrentar todos os outros e o Papa ao mesmo tempo. Mas até esse momento chegar, a Igreja continuou lutando com o Estado para ver quem governava quem. Devemos então considerar o Rei do Sul não como uma referência literal ao Egito, mas como uma representação de estados políticos. Quando diz que não pode aparecer porque foi traído, quer dizer que os estados nunca poderiam dominar o Papa por causa dos outros estados. Com outras palavras, aqueles que traíram os estados na sua luta contra o papado foram os próprios estados. Lutando entre si, estando divididos como estavam, nunca conseguiram unir forças para enfrentar o papado. Versículo 26. Mesmo aqueles que comem o seu pão o quebrarão, o seu exército será destruído e muitos cairão mortos. O versículo 25 diz que o Rei do Sul, o Estado, não se oporá ao vil, o papado, porque seria traído. E agora no versículo 26, ele acrescenta que foram traídos pelos mesmos que comem o seu pão, ou seja, os mesmos estados favoreceriam o papado. Os próprios estados ajudaram o Anticristo a ascender, e depois não conseguiram encontrar uma forma de se libertarem da sua autoridade. Como já dissemos, um único rei não poderia fazer-lhe frente sozinho, e como estavam sempre divididos, lutando entre si, não tinham poder suficiente. Mas um rei não tinha apenas que cuidar dos reis de outras nações rivais, até mesmo de sua própria corte e de sua própria família, aquele traidor poderia surgir. Os governos ajudaram o bispo de Roma a subir ao trono, porque sentiram que isso os ajudou a alcançar os seus objetivos. A mesma coisa acontecerá novamente em muito pouco tempo. Os governos do mundo aprofundarão os seus esforços com o Vaticano, pensando que isso os ajudará a alcançar os seus objetivos, mas o resultado será a intolerância religiosa e a perseguição. Você sabe o quanto a Inquisição prejudicou o desenvolvimento da sociedade? Quantas mentes prodigiosas, grandes pensadores e pessoas habilidosas foram mortas ou simplesmente fugiram para o mais longe possível da sociedade? Praticamente, a sociedade europeia foi privada de todos os que tinham os seus próprios critérios. Restaram apenas as massas sem critérios, que se contentavam em receber o que os outros lhes diziam e os traficantes, que não se importavam em fazer nada, se isso os ajudasse a alcançar os seus desejos egoístas. Esse é o exército destruído. Uma sociedade arruinada. Portanto, não é surpreendente que a Idade Média tenha sido uma era de trevas, ignorância e superstição. Versículo 27. O coração desses reis estará pronto para fazer o mal, e mentiras serão contadas na mesma mesa, mas de nada adiantará, porque ainda não chegou a hora ainda. Esta passagem descreve perfeitamente a relação da Igreja com os reis da Europa. A Igreja e os Estados sentaram-se juntos à mesa como se fossem grandes amigos, mas no fundo dos seus corações conspiravam como dominar o outro. Mas a duração já estava determinada, tempos e metade de um tempo. Nem o Estado seria capaz de retirar o seu poder de ajuda à Igreja antes do tempo, nem a Igreja seria capaz de continuar a exercer a sua autoridade depois do tempo determinado. E ele retornará para sua terra com grandes riquezas,
e seu coração estará contra a Santa Aliança, então ele fará seu trabalho e retornará para a sua terra. O Anticristo é apresentado como um rei que sai da guerra, e retorna vitorioso para usufruir dos despojos obtidos naquela guerra. A igreja ganhou grande riqueza, mas o maior saque foi o poder de controlar a consciência do povo. Ele alcançou esse controle graças às falsas doutrinas que impôs. Estas falsas doutrinas se opõem à Santa Aliança. Mas o que é a Santa Aliança? Falaremos sobre isso agora. Mas o que apontaremos agora é que o coração do vil usurpador estaria contra a Santa Aliança. Não é que ele tenha atacado o pacto sem perceber ou sem que fosse sua intenção, ele o fez com toda a premeditação e traição. Na hora marcada ele retornará para o sul, mas desta vez não será como da primeira vez. Novamente é mencionado o tempo determinado, tempos e metade de um tempo. Ao completar 1260 anos, retornará ao sul, ou seja, enfrentará novamente o poder do Estado, desta vez representado pela força de Napoleão. Mas desta vez não será como a primeira, porque ele irá encontrar os navios de Quitim e ficará sem fôlego. Quitim é Chipre, mas na época do Antigo Testamento, o nome Quintim também era usado de forma geral, para se referir a qualquer invasor vindo do Mediterrâneo. E em escritos extrabíblicos posteriores, o nome Quintim é usado para se referir a qualquer povo invasor, independentemente de onde veio. É uma base para assumir que de Chipre viria, literalmente, uma invasão contra o Anticristo. Pelo contrário, o nome Quitim é usado para se referir a um reino que, na época em que esta profecia foi dada, ainda não existia e que estaria longe dos arredores imediatos da Pérsia, Babilônia ou Palestina, que era o que Daniel conhecia. Mas toda esta explicação não seria necessária se nos limitássemos simplesmente ao que já estabelecemos. Lembre-se de que a linguagem se tornou simbólica a partir do versículo 21. E assim como o nome do Egito não deve mais ser interpretado literalmente, nenhum outro nome de lugar ou nação deve ser interpretado literalmente. Quitim é mencionado antes para enfatizar que, embora o papado tenha entrado em conflito com reis em outras ocasiões, desta vez seria diferente. Napoleão exigiu que o Papa renunciasse aos seus poderes temporais. Por outras palavras, deveria limitar-se a questões religiosas e deixar a política e os assuntos de Estado para os governos. O Papa, claro, recusou e Napoleão mandou prendê-lo. Isso aconteceu em 1798. O versículo 30 fala sobre a queda do Anticristo no fim do tempo, tempos e metades de um tempo. É isso que ele quer dizer quando diz que ficará desanimado ou sem fôlego. Mas na série de eventos que descobrimos nas profecias anteriores, vimos que o Anticristo ressuscitaria. E é precisamente isso que o versículo 30 continua a dizer. Então ele retornará e ficará irado contra a Santa Aliança, e fará o seu trabalho. Então ele retornará e favorecerá aqueles que abandonaram a Santa Aliança. 2 vezes ele disse que retornará. O que você quer dizer com então ele vai voltar? É exatamente isso, que o Anticristo retornará. Este versículo está apontando para o futuro. Não se deve entender que ele retornará imediatamente. O versículo 29 já nos levava ao tempo determinado que foi mencionado ao longo da explicação, o fim do tempo, tempos, e metade de um tempo. E se já atingimos o tempo determinado, 1798, e o Anticristo já ficou sem fôlego, então quando ele diz que retornará, não pode ser interpretado como dizendo que retornará imediatamente. Esse retorno ainda está no futuro. O que acontecerá então quando o Anticristo retornar? Ele ficará irado contra a Santa Aliança e fará sua obra. Não fará nada de novo. O mesmo trabalho que ele fez durante o tempo, tempos e meio tempos, é o mesmo trabalho que ele fará quando ressuscitar. E assim como ele foi contra a Santa Aliança por tempo, tempos e metade de um tempo, assim será quando ressuscitar. Mas de que pacto Gabriel está falando? Como já dissemos, existem muitas alianças na Bíblia. O Deus que fez esses pactos é sempre o mesmo, não muda. É por isso que todos os seus pactos estão orientados para o mesmo objetivo, para que o ser humano possa depositar a sua confiança em Deus. Mais especificamente, que confiemos que Ele pode nos salvar. Há quem queira fazer parecer que são dois pactos diferentes, opostos, mas não é o caso. Todos os pactos estão relacionados entre si, como já dissemos, vão para o mesmo fim.
É bem verdade que destes pactos há alguns que já cumpriram a sua missão e se tornaram obsoletos. Mas a grande maioria das igrejas protestantes está muito confusa quanto a qual pacto está agora obsoleto. A Bíblia chama os 10 mandamentos de aliança, os mesmos que Deus escreveu com o dedo em 2 tábuas de pedra, e ordenou a Moisés que construísse uma arca onde os guardaria, a arca da aliança, e ordenou que construísse um santuário onde aquela arca deveria ser guardada, a tenda da aliança. E dentro desta tenda da aliança, na arca da aliança onde estava guardada a aliança, Deus se manifestou. Já estudamos todas essas coisas em vídeos anteriores. O santuário, a tenda da aliança, era uma representação do santuário celestial. A arca da aliança onde Deus se manifestou era uma representação do trono de Deus. E dentro dessa representação do trono de Deus estava a aliança, os 10 mandamentos, que representa que o julgamento e a justiça são a sede do trono de Deus. Existem milhares de protestantes por aí pregando que estamos sob uma nova aliança na qual não é necessário guardar os 10 mandamentos. Na verdade, estamos sob uma nova aliança, e a nova aliança é a seguinte: e aí vêm os dias, diz Jeová, em que farei uma nova aliança com a casa de Jacó e a casa de Judá. Não é como a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os peguei pela mão para tirá-los da terra do Egito, porque eles quebraram a minha aliança. Eu era o marido para eles, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Abolirei a minha lei, e eles não terão que guardar os meus mandamentos. É o que diz, certo? Isso é o que os protestantes gostariam que ele dissesse, mas o que ele disse foi: porei a minha lei nas suas entranhas, e a escreverei nos seus corações, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não sei você, mas quero ser povo de Deus. Essa é a nova aliança que Deus disse a Jeremias que viria no futuro. E como Deus sabia que no futuro aqueles que dizem que a lei não deve ser guardada, usariam como desculpa que Jeremias é um livro do Antigo Testamento para desobedecer, fez com que o apóstolo Paulo repetisse isso em sua carta aos Hebreus, confirmando que não há outra nova aliança além desta nova aliança. Não é um pacto de desobediência aos 10 mandamentos, como os protestantes ensinam com a sua doutrina do dispensacionalismo. Deus não muda. E não somos salvos de forma diferente de Jó, Abraão ou Daniel, mas pela mesma graça, só que eles a obtiveram por crédito, pois Cristo ainda não havia morrido, e nós a recebemos já paga, pois Cristo já morreu e ressuscitou. O problema da aliança com nossos pais, que Deus fala com Jeremias, não está escrito nos 10 mandamentos, mas na promessa de obediência que eles fizeram. Pois bem, assim que terminaram de dizer, faremos tudo o que Jeová nos ordena, e 40 dias depois eles estavam adorando um bezerro de ouro. A nova aliança não trata de eliminar os 10 mandamentos, mas de parar de tentar obedecê-los com nossas próprias forças, fingindo que podemos ser salvos pelas nossas próprias obras, mas consiste em reconhecer que somos vermes e que toda a nossa justiça é como trapo de imundícia, mas que podemos fazer todas as coisas em Cristo que nos fortalece. Foi assim que os patriarcas, os profetas, os apóstolos foram salvos e é assim que nós somos salvos. Enoque está no céu. Como você conquistou tal distinção? Foi por causa dos muitos sacrifícios de animais que ele fez? Ou foi porque ele permitiu que Deus gravasse a sua lei no seu coração? O que a Bíblia diz? Caminhou Enoque com Deus. O que significa andar com Deus? A Bíblia diz que Cristo pode nos guardar de cair. Quiçá se algum protestante me dissesse o que é cair? É cobiçar uma queda, ou não? Ou guardar rancor de alguém, odiar, é uma queda, ou não? Quem cobiça permanece na graça. E se ele odeia o próximo, ele permanece na graça? Se roubar, se mentir, se cometer adultério, permanece na graça? Sim, os protestantes dizem que não precisamos mais guardar os 10 mandamentos, mas se lhes perguntarmos se podemos ter outros deuses, eles dirão que não. Se lhes perguntarmos se podemos adorar imagens, eles também dirão que não. O mesmo acontece com tomar o nome de Deus em vão, desonrar os pais, matar, mentir, roubar, adultério ou cobiça. O problema para os protestantes é o sábado. Isso os incomoda, eles fecham a cara, e embora digam que obedecem a Deus, na realidade obedecem ao anticristo. E embora digam que adoram a Deus, na verdade adoram Mamon, o Deus da riqueza e da prosperidade mundana.
E para tirar o sábado do caminho, eles descartam toda a lei. Você se lembra do que falamos nos vídeos anteriores? Que somos salvos pelo amor. Você se lembra que tudo que amamos mais que a Deus transformamos em um Deus estranho? Adão amava Eva mais do que a Deus. Eva amava mais a possibilidade de ser semelhante a Deus do que a Deus. E aqueles que se recusam a guardar o sábado amam o seu trabalho e o dinheiro que podem deixar de ganhar se o guardarem, mais do que amam a Deus. Toda a teologia do dispensacionalismo e da graça barata do protestantismo de hoje é apenas uma desculpa para se auto-justificarem, por causa da desobediência. Mas como diz o ditado, as desculpas só agradam a quem as dá, ou como diz a Bíblia, toda a nossa justiça é como trapo de imundícia. O anticristo, por outro lado, tem problemas com os outros mandamentos além do sábado, mas como os protestantes, porque invalidaram toda a lei por causa do sábado, o anticristo não tem problemas em aliar-se a eles. É disso que fala o restante do versículo 30, e aqueles que abandonaram a Santa Aliança serão favorecidos. Todos os protestantes que abandonaram a Santa Aliança irão de mãos dadas com o anticristo. Esta ira do anticristo contra a Santa Aliança é a mesma que se refere Daniel 7, 25, quando diz que será sua intenção mudar os tempos e a lei. Versículo 31, e dela sairão forças armadas, e contaminarão o santuário da força, e tirarão o sacrifício diário, e estabelecerão a abominação que desolação. Finalmente chegamos à parte da explicação que Daniel esperava, a explicação da abominação da desolação. Agora, o versículo 30, termina falando sobre o que acontecerá no futuro, quando o anticristo ressuscitar. Isso significa que a abominação da desolação ainda está no futuro? Nos 1260 anos que o anticristo dominou, ele não impôs sua abominação devastadora? Confesso que até alguns meses atrás essa profecia ainda era um livro selado para mim. Do versículo 21 em diante ele perdeu todo o senso de direção. O primeiro problema que tive foi que fiquei interpretando os nomes das nações literalmente, e o segundo é que pensei que os versículos 31 em diante falavam de coisas futuras, e quando mencionei Edom, Amon e Moabe, acabei ficando mais confuso. A única passagem que consegui identificar no tempo e no espaço foi Daniel 12, 1. Mas graças a Deus que me deu a oportunidade de entender isso, e poder trazer para vocês. Como resolvi minha bagunça? Bom, antes de mais nada percebi que assim como as referências a Israel deixaram de ser literais no final das 70 semanas, qualquer outra referência a um povo ou nação também não deveria ser entendida literalmente. A segunda coisa que aprendi, e foi isso que mais me deu trabalho, foi que o versículo 31 em diante não está falando sobre o futuro, mas sim repete o tempo, tempos, e metade de um tempo, mas de um ponto de vista diferente. E foi difícil para mim reconhecê-lo pela mesma razão que deve ser difícil para vocês também, porque me pareceu que voltar atrás era alterar a ordem cronológica. Só uma coisa pode justificar que os versículos de 31 em diante sejam interpretados como uma repetição de tempo, tempos, meio tempo, e é que a própria profecia o indica. Chegaremos a este ponto neste vídeo. No próximo terminaremos com o resto da profecia e veremos se realmente há algo na profecia que nos indique que elas estão se repetindo. Tempo, tempos e metade de um tempo. Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.